Olá, alunos! Vamos estudar nessa aula de hoje a representação do espaço urbano. Serão vistas transformações nos espaços urbanos e alguns problemas decorrentes ao crescimento desordenado das cidades. As conexões entre as cidades evidenciam o processo de urbanização. A megalópole, em formação entre o Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, é o melhor exemplo desse processo. Agora, vamos fazer a leitura desta canção, Meus Tempos de Criança. Eu daria tudo que eu tivesse para voltar aos tempos de criança. Eu não sei para que a gente cresce. Se não sai da gente essa lembrança, aos domingos, missa na matriz, da cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Eu, igual a toda meninada, quantas travessuras que eu fazia. Jogo de botões sobre a calçada. Eu era feliz e não sabia. A canção aponta as transformações entre o passado e o presente, que permeiam na transformação do espaço urbano. E você, brinca na calçada? É comum ver criançadas brincando nas ruas de seu bairro? A rua é movimentada? É comum que os espaços mais urbanizados apresentem intenso tráfego de veículos e meios de transportes coletivos, além de muitos objetos estruturais nas calçadas, como pontos de ônibus, lixeiras, postes, telefones públicos, entre outros. Agora vamos entender um pouquinho as transformações das paisagens urbanas. Continuando com a cidade de Miraí, nós temos duas imagens. Uma do ano de 1952 e uma outra imagem de 2017. O município de Miraí, localizado no estado de Minas Gerais, é considerado pouco populoso, com aproximadamente 15 mil habitantes. Observe nas fotos as transformações que ocorreram na paisagem da cidade e localize cada uma que aponte a igreja matriz do município. Estão conseguindo ver as mudanças ali? A igreja matriz permanecendo no mesmo local, e como ocorreu esse desenvolvimento na cidade de Miraí? A igreja matriz de Santo Antônio foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Minas Gerais no ano de 2005, com o objetivo de preservar parte da história da cidade. Quando dizemos que um edifício foi tombado pelo patrimônio histórico, significa que ele deve ser preservado, cuidado e não pode ser alterado por reformas sem autorização dos órgãos competentes. Mesmo que a cidade teve todo esse processo de desenvolvimento, conforme vocês podem observar nas imagens, a igreja ela continuou com as mesmas características, dado que é um patrimônio histórico. Mas viram ali todo o processo de urbanização que ocorreu nesse município? Vamos ver outros exemplos de mudanças urbanas. As fotos mostram a mesma área da praia de Boa Viagem, no Recife, Pernambuco. Observe e verifique as mudanças ocorridas com o tempo. Na foto 1, é possível identificar mais elementos naturais do que culturais, como a areia da praia, o mar, as nuvens e a vegetação. Agora, leia o relato de um arquiteto e urbanista que mora no Recife há anos. Eu me lembro de que Boa Viagem, em 1945, era exclusivamente a avenida e um pequeno retorno na direção para o centro. O bairro era um povoado, distante. Aos poucos foi mudando. Passou de lugar de banho para ter casas grandes. E quando muda o conceito de praia para moradia verticalizada? Eu imagino que a verticalização tenha começado nas décadas de 1950 e 1960 mesmo. Hoje, Boa Viagem não é a praia.
Você tem a praia, mas ninguém quer saber dela, porque ela não tem as mesmas condições salutares daquela época. No texto anterior apareceu o conceito de verticalização. Vamos entender um pouquinho o que seria isso, a verticalização. A verticalização é um processo urbanístico que consiste na construção de grandes e inúmeros edifícios e costuma resultar na densificação populacional. O que ocorreu na praia de Boa Viagem foi o processo de verticalização. Também chamo a atenção para o conceito de cidade, que corresponde, de modo geral, à área urbana do município. O município é um ente federativo definido na Constituição Federal de 1988, é a esfera mais local do poder, ao lado dos estados e da União. A maioria dos municípios brasileiros é formada por uma parte urbana, que é a cidade, e uma parte rural, que é o campo, administrada por um prefeito. Assim, o município é uma unidade administrativa mais abrangente, que engloba a cidade e o campo. Com o passar do tempo, as paisagens urbanas podem sofrer muitas transformações. Novos elementos são construídos, antigas construções são demolidas ou renovadas. Os espaços nas cidades é ocupado de forma cada vez mais intensa. Na maior parte das cidades brasileiras, essas transformações ocorrem de forma rápida e espontânea, sem planejamento. Esse crescimento desordenado costuma gerar problemas que comprometem a qualidade de vida de seus habitantes. As construções de moradias e indústrias em áreas de encostas de mananciais e sem infraestrutura está diretamente relacionada a problemas ambientais, como a erosão do solo, a poluição dos rios e córregos, entre outros. Esses problemas afetam a vida da população, que sofre com doenças e a falta de moradia e saneamentos adequados. Veja na presente foto. De forma geral, as populações menos favorecidas se instalam em áreas de riscos e sem infraestrutura, pois os terrenos são menos valorizados. Além disso, muitas dessas áreas são ocupadas de forma irregular. A ausência de coleta de lixo, por exemplo, faz com que ele se acumule às margens dos rios, poluindo as águas e expondo os moradores a doenças. A ocupação de encostas, por sua vez, pode causar deslizamentos e acidentes graves, muitas vezes fatais. Agora, vamos observar essa charge. Ela traz a palavra cidadania. Prestem bem atenção. Qual é o significado da palavra cidadania na charge de Ivan Cabral? Pense um pouquinho, reflita sobre esse conceito. E posteriormente nós vamos fazer uma atividade no livro sobre ela. De forma geral, a cidadania é a qualidade de ser cidadão com consciência de seus direitos e deveres. Significa também participar da sociedade, com uma atuação sempre ativa. É uma condição que envolve as pessoas e o governo. Na sua opinião, qual é a relação entre os problemas retratados nessa aula de hoje e o exercício da cidadania? Vou deixar esse questionamento para vocês pensarem. Finalizo aqui a nossa videoaula. Espero que todos estejam bem e até a nossa próxima aula. Até mais!